Por que que você gosta dos vilões? E como que você vai conseguir utilizar isso para construir uma marca pessoal ou aplicar no seu negócio? Bom, primeiro, vamos pensar nos personagens. Por que que as pessoas gostam de um Thomas Shelby dos Peaky Blinders, do Coringa, do Batman? Vamos pensar no Thanos. Cara, o Thanos tem memes até hoje das pessoas falando assim, no final das contas, o Thanos estava certo. E de antemão disso, a gente tem todos os outros Vingadores e a gente ainda consegue ter um pouco de gosto assim pelo Thanos. Por quê? Por que dessas coisas? Esse é o nosso primeiro ponto que a gente vai entender. A gente vai entender sobre personagens, depois sobre arquétipos, como que as marcas utilizam isso e como que você pode aplicar isso na tua realidade. Bom, vamos lá. Os personagens, de maneira geral, quando a gente para pensar assim nos vilões, eles geralmente vão quebrar a realidade. Então nós temos a nossa realidade aqui, como ela é, e ele está contra ela. Ele quer mudar porque ele tem uma outra visão de mundo e ele quer mostrar isso para as outras pessoas. Então, por exemplo, quando Thanos pegou e falou assim que a gente precisava eliminar metade da população porque senão não ia ter equilíbrio, uau, as pessoas chamaram ele de idiota. Mas aí depois ele construiu essa narrativa e por isso que algumas pessoas falam que no final ele estava certo. E por que eu falo do Thanos? É porque, assim, cara, essa narrativa, para quem foi no cinema há 10 anos atrás, isso, assim, foi completamente uma loucura. O que era para ser só mais um filme de sucesso no cinema, aqui no Brasil virou um campo de estádio de futebol. Quando o Capitão América pega o martelo do Thor e levanta para combater o Thanos, o pessoal gritou aquilo lá igual se fosse final de Copa do Mundo. Eu sei porque eu tava lá. Se você tava lá, cara, você vai realmente entender do que eu tô falando. Se você não tava, depois pesquisa no YouTube para você ver a parte da reação. Então, tudo isso, toda essa reação, a gente só consegue colocar isso por causa da narrativa. Porque a gente criou um vilão na mesma altura de todos os heróis. Então, assim, para um vilão funcional, para um herói funcionar, você tem que ter o inimigo, um rival à altura, porque senão não vai bater as coisas. E, cara, essa narrativa, ela é muito gostosa, ela é muito atraente, porque na maioria das vezes o vilão ele tem o ponto dele, e aí você, por conhecer a história dele, você começa a entender, você começa a ter um pouco de empatia pelo vilão. Porque você não quer também assim só um personagem sem graça, que tá fazendo bem porque ele acredita que o certo é fazer o bem. Não, tem toda uma narrativa por detrás disso, então a gente se apega a esses personagens. As pessoas gostam do Thomas Shelby, frio e calculista. Então esse é o primeiro ponto que você tem que pensar, cara. A narrativa do personagem faz você se conectar com ele, porque em algum ponto interno seu, você gosta daquilo. E agora a gente vai entrar no segundo ponto, que são os arquétipos. O que é arquétipo? Cara, basicamente é o seguinte. A gente tem esse livro aqui, que se você quiser saber mais sobre arquétipo, você vem e pesquisa sobre esse livro. O Herói Fora da Lei vai ser basicamente o melhor livro que você vai encontrar sobre arquétipo. Arquétipo, pensa no seguinte, quando a gente está pensando, quando eu falo herói, pensa nas características que vem à sua mente de herói. Seja força, sobrevivência, a questão muito de se doar, se sacrificar por uma causa maior. Essas são as características que a gente constrói a narrativa de um herói. Os arquétipos, eles são formas que estão no nosso subconsciente de quando eu falo alguma coisa e você pensa sobre isso, que foi esse caso que eu pedi para você pensar num herói. Essas características é um arquétipo do herói. E se eu te pedir de um vilão, as características que vêm à sua mente de construção do que é um vilão, é esse arquétipo. E aí você pode se perguntar, cara, mas por que eu vou gastar tempo e energia pensando num arquétipo e construir essa parte do brand? Porque é o seguinte, se você vai lá e lança um produto novo no mercado, show de bola, você pode crescer muito sua marca e vender muito. Porém, o produto em si a gente consegue copiar, entendeu? O teu produto, a tua oferta de valor, tudo isso a gente consegue copiar.
mas o arquétipo ele é muito mais difícil de copiar porque ele não é algo tangível, a gente não consegue pegar ele. É algo que a gente vai criando no nosso subconsciente, a reputação da marca, a personagem. Beleza, esse é o nosso ponto de arquétipos. Agora, como que as marcas se utilizam desses arquétipos? Eu vou citar aqui algumas marcas para ficar mais fácil de você entender. As marcas elas utilizam um arquétipo para construir parte da sua narrativa de marca. Por exemplo, assim, nós temos a Nike. Por que as pessoas gostam da Nike? Por que a Nike é uma marca de sucesso? A gente tem todo o brand, a construção da marca, mas um dos pontos que fazem as pessoas se conectar com ela, mesmo sem saber o porquê, é por causa do seu arquétipo. Nike tem o arquétipo do herói. Como que a gente vê isso? Cara, o nome Nike é da deusa grega que simboliza a vitória. Então, assim, você tem vitória, você tem derrota, você tem guerra, você tem conquista, você tem o herói que conquista essas coisas. Então, toda nessa narrativa, assim, de guerra, de conquista e tudo mais. Aquele swoosh, que é o símbolozinho, assim, da Nike, ele simboliza o movimento dos atletas correndo, o movimento também da asa, da deusa grega e tudo mais. Então, tudo isso já vem numa parte arquétipa, tanto do nome, quanto do logo, quanto da marca como história, porque a marca da Nike, ela sempre vai pensar assim, no termo de superação. Você como atleta, você tá aqui, sei lá, numa chuva dessa aqui, correndo em prol do seu objetivo, você está se sacrificando. Então ela sempre vai trazer essa ideia de que somos um herói, somos um protagonista. E aí, quando você é uma pessoa que você é ligada a esse mundo dos esportes, você gosta dessa ideologia do herói, você ir para a academia, você vê que é um sacrifício e você está superando esse obstáculo, você começa no seu subconsciente se conectar com a marca, porque ela tem esse arquétipo do herói. Então é dessa forma que as marcas utilizam os arquétipos, que aí você, por exemplo, você chega num momento e pensa assim, cara, eu gosto dessa marca e eu nem sei porquê. Exemplo é se passar aqui qualquer moto dessas, mas aí passa uma Harley Davidson. Cara, quando passa a Harley Davidson, um cara que gosta de um arquétipo do fora da lei, que gosta de um vilão, a marca conquista ele pelo senso de liberdade, pelo senso de quebrar as regras, entendeu? É toda essa narrativa que a gente se constrói com arquétipos. Para ficar mais fácil para você buscar entender como que você escolhe um arquétipo e também entender qual que é o seu arquétipo dominante nesse momento da sua vida, pensa em 4 pontos aqui. Esse lado de cá vai ser a parte de pertencimento, tá? Então, nós buscamos pertencimento através de comunidade, de família e buscar outras pessoas para se relacionar. Desse outro lado aqui, a gente vai ter um lado de independência, da gente fazer as coisas por conta própria e tudo mais, ser independente, ser livre, nessa linha. Nessa parte de baixo aqui, pensa na parte mais de estabilidade, tá? Que você não quer correr riscos, você quer se manter estável. E na parte de cima, a parte de riscos, onde você vai se sacrificar, onde você vai pegar e vai fazer mais riscos para buscar mais resultados. Na nossa vida, a gente sempre vai estar buscando um equilíbrio entre isso e às vezes pendendo para um lado ou para o outro. Vou te dar um exemplo. Quando você está pegando e construindo uma família, você vai pensar mais para você tomar suas decisões porque você está nesse lado buscando estabilidade. Mas se você está buscando arriscar na sua profissão, mudar de emprego, ganhar mais, indo para o trabalho, você está arriscando, você está nessa parte de risco. Quando você está buscando independência, você está para um lado. Quando você está buscando pertencimento, você está para outro. Primeiro ponto que você tem que se perguntar é aonde que você, como marca pessoal ou teu negócio, vai buscar. Se você vai para um lado que quer buscar mais liberdade, você vai para um lado de arquétipos. Se você vai para um lado de dependência, você vai para outro lado de arquétipos. Se você pega e vai para um lado de risco com a sua marca, você vai para um lado de arquétipos. Por exemplo, vão ser arquétipos que buscam transformar a realidade. Arquétipo do herói, arquétipo do fora da lei e arquétipo do mago, que eles vão sempre buscar transformar a realidade. Se você está buscando estabilidade,
você vai para um arquétipo de governante, e depois você pesquisa aí pela roda de arquétipos para você entender melhor, mas o primeiro é você entender para que lado da balança você vai, como marca ou como pessoa. E aí dentro disso você já vai, assim, em vez de pensar em 12 arquétipos, você vai pensar em 3 ou 4 para você definir. E aí vamos supor, cara, eu quero pegar e vou escolher uma marca aqui para eu ir para essa parte de arriscar. Então vamos pensar nos 3 arquétipos que a gente tem de risco, os 3 principais. Você tem o herói, você tem o fora da lei e você tem o mago. E você quer buscar, assim, mostrar para as pessoas a parte de arriscar, porque você acredita que é arriscando que você vai conseguir as coisas. A forma como você vai defender o que você acredita é o teu arquétipo. Por exemplo, a Harley Davidson, ela busca mudança pelo arquétipo do fora da lei. Dessa narrativa de você ter uma liberdade e de que essa independência é você que manda na tua vida, você não precisa de ninguém. Você vai pegar a tua moto, vai colocar a tua jaqueta aqui e vai pegar e vai sair pelo mundo. E vai quebrar as regras, não se importa com o padrão. A gente também tem o Nubank, que ele é uma marca que ele se construiu toda numa narrativa de mudar a realidade, de mudar tudo. Só que o Nubank ele não busca a transformação como um fora da lei, porque ele não está buscando... ele não mudou a realidade dos bancos na porrada, entendeu? Então aí você se pergunta assim, mas como que uma marca construiu uma revolução silenciosa sem dar um tiro, sem brigar com as pessoas? Porque ela fez isso através da magia. O Nubank, quando ele se portou ao mercado, ele veio com a ideia de transformar a realidade por meio da magia, por meio da tecnologia, de você não precisar passar mais 3, 4 horas num banco, porque agora é tudo digital. E aí, se você começa a analisar o Nubank como marca, você vê que se encaixa o arquétipo do mago, tanto pelas cores, a parte do roxo, ultravioleta, o próprio logo do Nubank, se você pensar no logo do Nubank aqui, você virar ele vai ter a mesma leitura de nu. Mas ó, até para você analisar o céu, uma das últimas cores que vai se sobrepor, que nem agora que está basicamente no pôr do sol, né? Não está aparecendo porque está chovendo. Uma das últimas cores que a gente vê é o roxo indo pro preto. Inclusive até agora, como deve estar aqui na imagem. E aí foi essa a ideia que eles utilizaram no cartão ultravioleta. Então você vê que essa narrativa, esse personagem do arquétipo, eles se colocam em tudo. Então antes de você bater o martelo e pensar assim, não, o meu arquétipo é tal, como marca, tá? Você precisa pensar em que forma que você realmente vai conseguir utilizar isso para você colocar isso na prática. Não adianta você dizer que o teu arquétipo ele é um fora da lei, sendo que você vai seguir todo um padrãozinho de marca, todos os padrões de como todas as outras marcas seguem, entendeu? Não adianta você colocar que a tua marca vai ser um cara comum para ser o povão e atender para o maior número de pessoas, se ela for para uma linha exclusiva, se ela for para uma linha premium, entende? Exclusividade, ela tá o oposto do que algo para todo mundo, entendeu? E cara, eu acho muito legal esse formato de vídeo assim, onde eu basicamente estou dando uma aula sobre arquétipos, mas de uma maneira simples de você estar me ouvindo aqui na sacada, como se você estivesse conversando aqui do meu lado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Cara, e agora eu me peguei aqui pensando nos meus personagens favoritos, pensando assim num vilão e um fora da lei. Eu vou elencar 2. O primeiro, para mim, vai ser o Coringa, do filme Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o 2 lá, pra mim é o melhor Coringa, e também um bem estilo fora da lei, que é o Arthur Morgan, do Red Dead Redemption 2. Comenta aqui, qual que é o teu vilão, o teu fora da lei preferido. E aí, resumindo o contexto, é assim que a gente vai pensar nos arquétipos. O personagem, o arquétipo por si só, e como que você consegue aplicar isso baseado na tua realidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou te recomendar mais um, que é como que você consegue ser criativo, literalmente em qualquer coisa. Vai estar aqui no próximo vídeo da descrição, beleza? Valeu e até a próxima. Se inscreve aí no canal.